Bem-vindos ao canal Quem Sabe. Vamos falar dos irmãos Rebouças, Antônio e André Rebouças. Vem comigo para mais essa aventura dentro do canal Quem Sabe, descobrir um pouco lá do Brasil Império, Dom Pedro II e os famosos engenheiros afrodescendentes, os engenheiros que eram negros e que fizeram muito sucesso e muitas obras por dentro desse Brasil. Vamos comigo conhecer um pouquinho mais da história de Antônio e André Rebouças. Vem comigo! Vamos voltar aos tempos áureos do Império, onde o Brasil era considerado uma potência mundial. Os tempos de Dom Pedro II, imperador do Brasil e profundo adorador desta terra, e responsável por muitos avanços e alguns projetos que, infelizmente, com a República, não foram adiante. Mas apesar de envolver Dom Pedro II, nossa conversa de hoje é sobre os irmãos Rebouças, homenageados com nomes de avenida, túnel e até um bairro inteiro. Os irmãos Antônio e André Rebouças não só foram os primeiros engenheiros negros do Brasil, mas estiveram entre os mais importantes no país na segunda metade do século XIX. Contribuíram com o desenvolvimento do então recém-separado estado do Paraná e projetaram importantes obras aqui no Rio de Janeiro. Também lutaram pela abolição da escravidão, principalmente André, que participou de campanhas e manifestações. André Rebouças era filho de Antônio Pereira Rebouças, de 1798 a 1880, e de Carolina Pinto Rebouças. Seu pai, filho de uma escrava nascida livre e de um alfaiate português, era advogado autodidata, deputado e conselheiro de Pedro II. Foi sobrinho do Dr. Manuel Maurício Rebouças, médico, professor da Faculdade de Medicina da Bahia e combatente da Guerra da Independência do Brasil. Em 1854, ingressou na Escola Militar do Rio de Janeiro, concluindo o curso preparatório para oficialado em 1857 como segundo-tenente. Bacharelou-se em 1859 em Ciências Físicas e Matemáticas pela Escola Militar da Praia Vermelha, obtendo o grau de engenheiro militar em 1860. Já Antônio Rebouças era graduado pela antiga Escola Militar, recebeu o grau de bacharel em Ciências Físicas e Matemáticas e carta de engenheiro militar. Em 1858, seguiu a Europa a especializar-se em construção de estradas de ferro e portos marítimos, regressando então ao Brasil, onde trabalhou em diversos projetos. No retorno ao Brasil, em 1862, reassume suas atividades enquanto engenheiro militar, posição em que realizou inspeções, obras de fortificações militares. Destaca-se neste período a construção da Estrada da Graciosa de Antonina a Curitiba, obra que até hoje é considerada marco da engenharia nacional. O desligamento do Exército e a dedicação à engenharia civil acontece em 1866. É comissionado pelo governo brasileiro para estudar as repúblicas do Pacífico e também envolve-se nas exposições nacionais e universais. Tendo sido agraciado com menção honrosa em 1875. Trabalha também com colaboração com o irmão André em 1870, nas obras de abastecimento para o Rio de Janeiro, época em que foram alvo de manifestações racistas. A partir da década de 1870, dedica-se com mais afinco à atividade ferroviária, com a conclusão do trecho lá da Serra de Antonina a Curitiba, a qual nós comentamos um pouco anteriormente, e os estudos para a construção da ferrovia entre o Paraná e o Mato Grosso, que iria ligar de Curitiba até Miranda, cujos sócios eram Irineu Evangelista de Souza, Christian Palm, William Lloyd e Thomas Cochrane.
Foi um dos primeiros a vislumbrar a necessidade de construção de uma ligação da região central do Brasil para o litoral. Debate que ganharia força na década de 1890. Antônio Rebouças Filho publica uma das primeiras obras dedicada à bitola estreita no Brasil. Na província de São Paulo, o café desenvolvia-se com vigor lá na região de Campinas, definida na época como o Oeste Paulista. Nesta região, a ferrovia era necessária, não somente pela rapidez e segurança no transporte, mas também permitiria a expansão para além da cidade de São João do Rio Claro. A escolha foi pela figura do engenheiro Antônio Pereira Rebouças Filho, um dos primeiros profissionais brasileiros com atuação destacada nos projetos ferroviários do país, lá nas décadas finais do século XIX. Ele trabalhou em projetos públicos e privados, como a construção das ferrovias lá entre Paranaguá e Curitiba, conforme nós sempre estamos comentando aqui, mas é bom frisar, ele atuou no Brasil inteiro. E ele também atuou na extensão dos trilhos da Companhia Paulista. Rebouças foi contratado por esta companhia em 1873 para projetar e chefiar a construção de sua expansão entre Campinas e Rio Claro. Além do projeto de linha, cabia ao engenheiro definir os materiais e equipamentos a serem adquiridos, ou seja, qual a tecnologia que deveria ser adquirida pela empresa. André realizou no Rio de Janeiro de várias obras que lhe conferiram projeção como engenheiro civil, a exemplo do plano de abastecimento de águas para a cidade, durante a seca de 1870, a construção das docas da Alfândega e das docas Dom Pedro II. Permaneceu nessa atividade de 1866 até novembro de 1871, quando inesperadamente se demitiu. Seu irmão, Antônio Rebouças, faleceu muito novo, com 35 anos de idade. Não viu seu principal projeto ficar pronto, que foi a ferrovia Curitiba-Paranaguá, que só foi concluída em 1885. Já André, ele serviu na Guerra do Paraguai e após a morte do irmão, passou a morar aqui, no Rio de Janeiro. André Rebouças, ao lado de Machado de Assis, Cruz e Souza, José do Patrocínio, foi um dos representantes da pequena classe média negra, em ascensão lá no segundo reinado, e uma das vozes mais importantes em prol do abolicionismo no Brasil. Ajudou a criar a Sociedade Brasileira contra a Escravidão, ao lado de Joaquim Nabuco, José do Patrocínio e outros. Participou também da Confederação Abolicionista e redigiu estatutos da Associação Central Emancipadora. Participou da Sociedade Central de Imigração junto com o Visconde de Taunay. Incentivou a carreira de Carlos Gomes, nada mais, nada menos do que Carlos Gomes, o autor lá da ópera O Guarani. Entre setembro de 1882 e fevereiro de 1883, Rebouças permaneceu na Europa, retornando ao Brasil para dar continuidade à campanha pela abolição da escravatura. Ao participar do último baile do Império, aquele baile famoso lá na Ilha Fiscal, em 9 de novembro de 1889, quase às vésperas da proclamação da República, viu-se recusado por uma dama o seu convite para dançar. Observando o ocorrido, o imperador Dom Pedro II imediatamente solicitou a princesa Isabel para ser o seu par, lá neste baile tão concorrido que foi o baile lá da Ilha Fiscal. André Rebouças e Antônio Rebouças fizeram diversos projetos juntos, gênios da engenharia que eram admirados pela corte de Dom Pedro II e sempre requisitados com a abolição. Veio também a queda do Império e assim, em 1889, André Rebouças embarcou juntamente com a família imperial com destino à Europa. Por 2 anos permanece em Lisboa como correspondente do The Times de Londres. Posteriormente transferiu-se para Cannes, onde permaneceu até a morte de Dom Pedro II em 1891. Em 1892, Rebouças aceitou um emprego em Luanda, onde permaneceu por 15 meses. A partir de meados de 1893, residiu em Funchal, lá na Ilha da Madeira, até sua morte no dia 9 de maio de 1898. No Rio de Janeiro, passamos por 2 túneis cheios de história e que guardam muito o nome desses importantes e venerados do Império Brasileiro sob a batuta de Dom Pedro II.
Esse foi o nosso vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Aqui é o canal Quem Sabe, aqui é cultura, conhecimento, informação, aulas com grandes personalidades daqui da cidade do Rio de Janeiro. Venham sempre ao canal, se não forem inscritos, se inscrevam. Estamos aqui esperando vocês. Queremos formar uma grande comunidade de amigos para que a gente sempre consiga espalhar cultura e conhecimento por esse Brasil afora. Fiquem com Deus, até uma próxima. Tchau, tchau!